Tá, então quer dizer que agora vocês podem sair dizendo por aí que vocês estiveram na cama comigo e isso terá sido verdade. Que maravilha. Grande coisa. Vamos lá, vamos falar sobre depressão. E, e o que está me segurando nessa cama aqui não é depressão, é uma dor de cabeça paralisante que está me impedindo de trabalhar e que vai fazer com que eu fique maior parte do vídeo com os olhos fechados. Eu abri a janela só o suficiente para vocês conseguirem saber o que está acontecendo aqui dentro. Pra vocês não ficarem, né, aí no escuro, que é muito desagradável. E falar sobre depressão é sempre muito perigoso, porque eu não sou especialista. E não existe uma forma única de descrever isso como se ela fosse aplicável para todas as pessoas da mesma maneira. Então é muito perigoso generalizar e é muito perigoso sair dando receitas, que dirá remédios, porque isso precisa ser muito bem estudado, muito bem testado, muito bem controlado. Vocês que querem saber o que é depressão, vocês podem encontrar material infinito na internet de gente especializada no assunto, que fala com muita propriedade, com muito conhecimento, mas assim, de forma simplista, da mais simples possível, e de forma menos técnica, mas um pouquinho mais humana, um pouco mais empática. Eu quero falar com vocês a respeito de dois conceitos. Se você tem depressão, talvez você consiga se expressar dessa forma, e se você cuida de um deprimido, talvez você consiga olhá-lo de uma outra forma. Então vamos falar aqui de energia e de vontade. Vamos trabalhar nesses dois líquidos, nessas duas coisas, energia e vontade. Eu tenho muita vontade de trabalhar e de fazer um bom trabalho, e eu tenho energia para fazer, e é por isso que eu consigo ir lá e fazer um bom trabalho. Eu preciso de energia para aprender a trabalhar, eu preciso de energia para construir a minha rede de trabalho. E toda essa energia ela seria inútil se eu não tivesse tido vontade, né? Então a capacidade de aprender não serviria se eu não tivesse vontade de aprender. A capacidade de trabalhar, ela seria inútil se eu não tivesse vontade de trabalhar. E essa vontade, ela é muito romantizada. Existe uma indústria bilionária de autoajuda e de sagas de heróis que dizem que se você se esforçar o suficiente, se você quiser o suficiente, se você tiver vontade o suficiente, você vai atrair do universo, você vai se livrar das suas crenças limitantes e você vai exalar o seu verdadeiro potencial. Aí você vira um Power Ranger, solta uns Hadouken e conquista o mundo. É muito romantizado. Tem umas coisas assim, muito erradas a respeito dessa cultura que foi construída industrialmente, que é o mito do amor romântico, como ele é visto, do sucesso profissional, como ele é visto, como se a vontade fosse a coisa mais importante de tudo, né? Então, imagina você ir para academia todo dia, ter uma alimentação balanceada, dormir bem, e ter vontade de ficar gordo e pançudo e granudo, e você lá correndo na esteira 2 horas por dia, pedalando na rua 2 horas por dia, e aí você nada durante 1h30 tarde, se alimenta com um monte de proteína, dorme 8 horas por noite, e aquela sua força de vontade de ser gordo, aquela sua força de vontade de ser barrigudo, e aí você prova que a força de vontade em si ela não vale porra nenhuma. O que vale é o hábito, é a ação. E a ação, o ir à academia, o ir ao trabalho, o pegar o livro para estudar, a ação ela não depende de vontade, ela depende de energia. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Só que existem pessoas que vêm com defeito de fábrica, sabe? Elas se alimentam, elas dormem, mas elas não conseguem metabolizar isso e transformar isso em energia. Então elas não têm isso. Só que essa mesma sociedade que ela romantiza muito a vontade, ela ignora a necessidade de determinadas pessoas de produzir energia, sendo que elas simplesmente não conseguem. Ela ignora a incapacidade... Peraí, deixa eu formular melhor. Ela ignora a incapacidade de determinadas pessoas de gerarem energia,
E elas taxam a falta de energia dessas pessoas como falta de vontade. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma esposa extremamente estressada, porque não a minha, tá? Eu vou pegar várias pessoas aí, vários casos reais, e eu vou fundir em personagens que talvez façam sentido pra você. Por que meu dente tá brilhando? A gente tem uma esposa extremamente estressada, porque ela trabalha sob pressão, ela tem medo de perder o emprego dela, e o marido dela tá com depressão, e o marido dela até toma os medicamentos, mas ele não sai do quarto dele, e ele não faz nada, ele não sai para procurar emprego, ele não faz absolutamente nada. Então ela vai trabalhar, leva a carcada do chefe, trabalha sob pressão, ela tá pagando aluguel sozinha, ela tá pagando as contas de casa sozinha, ela quer que o cara mude, ela quer que o cara se transforme, e todo dia quando ela chega, o cara tá lá que nem uma batata no sofá. E aí você fala, que merda é essa? E ela tem necessidade de se sentir desejada, amada, e ela tem necessidade de admirar o homem que ela escolheu como marido, e o cara fica lá batatando no sofá. E aí, nas tentativas que eles tiveram de conversar, ela escutou, ela ainda por cima, além de pagar todas as contas, além de ajudar de todas as formas, ela teve que escutar do cara o seguinte: por que você não arruma outra pessoa? Ela escutou isso do cara: por que você não arruma outra pessoa? Então, ela que tem essa necessidade de se sentir amada, de sentir que o sentimento que ela tem por ele é recíproco, ela que tem necessidade de se sentir segura, escuta um cara dizendo: por que você não arruma outra pessoa? Isso dói, isso corta a alma, isso machuca, isso ofende, isso agride. E ela chora, e depois ela diz pra ele, antes de sair de casa: prepara o jantar pelo menos. E ela tem mais um dia intenso, mais um dia de pressão, mais um dia de metas imbatíveis, mais um dia de superação, porque todo dia matar 1 ou 2 leões lá na empresa. E quando ela volta, o cara tá lá no sofá e o jantar não tá pronto. Então imagina o ódio que essa mulher sente e a tempestade que vira em casa. E imagina todo esse sentimento dela sendo colocado para fora. Eu trabalho o dia inteiro, eu levo esculacho de chefe, eu trabalho sob pressão, eu trabalho com medo, eu me sacrifico por nós, e eu peço para você fazer um jantar, e você não é capaz de fazer nem isso por mim. Peguem essa história e coloquem à parte, e aí a gente vai contar uma outra história. Uma menina bonita, inteligente, que estuda no exterior, que tem inquestionavelmente beleza, inteligência e capacitação técnica para conseguir um bom emprego, e ela não consegue sair do quarto dela. E ela não consegue sair do quarto dela há um bom tempo. Não consegue se alimentar direito, não consegue se cuidar direito. Não está em forma, a aparência dela faz com que ela se sinta ainda mais mal. E ela precisa dar um jeito na vida dela. Sim, claro que ela precisa dar um jeito na vida dela. E aí a família dessa pessoa diz: que porra é essa, né? Pra que a gente te deu educação? Pra que a gente te ensinou? Pra que a gente cuidou tanto de você? E agora que você finalmente tem condições de voar com as suas próprias asas, você fica enfiado nesse quarto sem querer fazer porra nenhuma. Preste bastante atenção nessa frase: sem querer fazer porra nenhuma. Então, se você não quer fazer porra nenhuma, então você também não merece absolutamente nada. Então você não terá Wi-Fi, internet, você não terá as coisas que você gosta de comer, você vai ter que sobreviver aí a pão e água, porque é isso que você merece, já que você não tem vontade, preste bastante atenção nessa palavra, já que você não tem vontade de mudar a sua vida. E preste bastante atenção também nessa frase: você tem que querer. Você tem que querer. Eu vou te dar outras variações dessa frase. Você tem que querer se ajudar. Se você não fizer alguma coisa por você, quem é que vai fazer? Mas se você quiser mudar, você vai precisar de algum tipo de atitude, né? E aí a gente desconsidera que tanto o gordinho batata no sofá dele sem fazer o jantar e a gordinha batata na cama dela sem conseguir sair do quarto, que afinal de contas eles têm saúde, né? Eles são gordos, que doente que é barrigudo desse jeito.
Os caras estão bem, são fortes, por que não trabalha? Porque não quer. Eles têm vontade. Então, ignora essa parte de que eles têm vontade. Eles têm vontade. Eles querem trabalhar, eles querem mudar a vida deles. Eles querem ser adequados à sociedade. E eles querem ser adequados às pessoas que os toleram. Porque é isso que eles sentem. É isso que eles sentem. É que as pessoas que estão com eles os toleram. Porque se nem eles amam a si mesmos, como é que eles vão acreditar que alguém os ama de verdade, de fato? É difícil, né? Então, esse é um grande problema das pessoas que não têm amor próprio. Elas não conseguem ser amadas e se fazerem amar, porque mesmo quando existe um amor de verdade por elas, elas não conseguem aceitar isso como verdadeiro. Elas acham que a pessoa é burra de sentir aquilo. Elas acham que a pessoa foi enganada porque ela enxerga ela de outra maneira, de não da forma que ela é. E por não acreditar que esse sentimento que ela recebe é verdadeiro, ela não devolve esse sentimento em igual medida, mesmo que ele exista. Então você não acredita que a pessoa te ama, você ama a pessoa, mas você não acredita que a pessoa te ama. Então quando ela demonstra, você não devolve. Você não devolve por quê? Porque aquilo não é sequer de verdade. E as pessoas quando amam e não são e não recebem reciprocidade em igual medida, elas se desanimam e elas tentam suprimir o amor que elas têm, já que ele não é correspondido. Então, pensa que essa pessoa, ela que não tem energia, não é que falta vontade para ela, vontade ela tem. Essa pessoa que não tem energia, ela morre de vontade de se sentir adequada. Mas como ela não se sente, como ela não se ama, e como ela acha que ela é errada em tudo que ela faz, porque ela não tem vontade, ela mesma acredita que ela não tem vontade, ela não se acha boa pro outro. Mas ela ama o outro. Ela ama o outro. E por amar o outro, ela quer o melhor pro outro. E já que ela não se ama, ela não acha que o melhor pro outro seja ela. Ou seja, quando você está no ponto desesperador da depressão, em que você não tem energia, em que você não consegue enxergar em si nenhum valor, em que você não consegue sequer cuidar da sua higiene pessoal, você olha para o outro e por amor você diz, por que você não arruma outra pessoa? Porque o deprimido ele não consegue dar jeito na própria vida, mas na do outro que está perto dele, ele acha que ele consegue ajudar. E ele acha que ele consegue ajudar afastando a pessoa de si. Afastando a pessoa de si. Vai lá, arruma outro namorado, arruma outro marido, um cara que trabalha, um cara que tenha alguma coisa para te oferecer. E a filha, ela não consegue dizer isso, né? Porque não dá para chegar para a mãe e falar assim, arruma outra filha. Não dá para chegar pro avô e falar assim, arruma outra neta. Isso não dá. E aí o que ela diz? Então me esquece. Esquece que eu existo. Preste bem atenção nessa frase. Esquece que eu existo, me deixa. Só que a mãe e o avô, que cuidaram com tanto carinho, que pegaram no colo, que trocaram fralda, que alimentaram, que se esforçaram para passar a faculdade, para pagar a faculdade e para dar a essa pessoa o melhor que elas podiam, eles escutam isso da filha, da neta, esquece que eu existo e falam, puta que pariu, vai tomar no cu. E aí preste bastante atenção nessa frase. Olha a falta de vontade dessa pessoa. As primeiras coisas que a gente precisa para começar a conversar juntos a respeito de depressão e como cuidar, caso você tenha ou caso você cuide de alguém que tem, é saber separar muito bem vontade de energia. E às vezes o que impede que a pessoa tenha energia é falta de medicamento. Eu não vou ficar falando termos técnicos, porque senão eu vou ser rebatido nos termos técnicos. É falta de remédio. Às vezes a pessoa não tem energia, da mesma forma que o corpo dela não consegue gerar insulina. Um diabético não consegue gerar insulina. Percebe? Um diabético ele pode comer infinitamente e morrer de fome.
Por quê? Porque o corpo dele não tem insulina lá para quebrar o açúcar para ele ser absorvido pela célula. Da mesma maneira que um diabético ele pode morrer de, entre aspas, claro, de fome, porque ele não consegue absorver o alimento que ele recebe, e isso é uma coisa química, é uma coisa fisiológica do corpo dele. Um deprimido ele pode ficar recebendo 300 mil palestras de autoajuda todos os dias. Você tem que querer, você tem que conseguir. Se você quiser, o universo conspira contra você. É contra mesmo. Se fode aí, RNG. Um deprimido ele pode receber todo tipo de estímulo dos mais amorosos possíveis e ainda assim definhar. Por quê? Porque o que falta a ele não é vontade. O que falta é energia e às vezes o que falta é um remédio. E aí essa família ou essa esposa, ela olha pra ele e fala: não, vai tomar no seu cu. Você é saudável, você é gordo. Por que você precisa de remédio? Você tem que ter vontade. Vai querer ficar tomando remédio agora para ficar dependente? Você tem que resolver esses problemas sozinhos. Isso daí é igual chegar para um míope e falar óculos, vai tomar no seu cu. Você tem que ter vontade de enxergar. É chegar para um diabético e falar insulina? Não, você tem que querer. É chegar para um daltônico e falar: você não enxerga vermelho porque você não quer. Se você quisesse, se você me amasse, você ia ver que a calcinha é vermelha. Não vai. Então até quando a gente vai ficar lutando por superação e até quando a gente vai ficar falando de vontade, quando na verdade a gente precisa de energia, procure um profissional. Caso você tenha depressão, procure um profissional caso você ame um deprimido. E talvez não seja o primeiro, o segundo, o terceiro remédio que vai resolver. E é caro pra cacete. Caro pra cacete. Mas tem gente precisando de transplantes e tem gente precisando de cirurgias caríssimas. E quando você fala que você precisa de uma cirurgia caríssima para trocar o seu coração, o seu rim, você não fala: não, gastar dinheiro com isso. Se fuder, tem que ter vontade. Reflitam.